Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui Marcão do Povo, seu amigo de sempre, falando sobre vários assuntos, falando sobre política, sobre assuntos legais. Um abraço a vocês antigos seguidores, a novos seguidores. Gente, ontem em um dos meus TikToks eu ganhei mais de 300 amigos novos. Obrigado a vocês pela visualização, vocês pelo apoio nas minhas redes sociais, no TikTok, no Kawaii, no Facebook. Agora também estou ganhando visualização no YouTube. Um abraço a todos vocês, é uma enorme satisfação estar falando para vocês, passando um pouco do que eu possa passar em relação à experiência e poder colaborar, né? Colaborar com a sociedade, contribuir para uma sociedade com condições melhores, né? E sobre condições melhores que eu vou falar em relação à política, gente. Nós há muita reclamação por parte de pessoas do setor público que trabalham no setor público que reclamam da dos rumos, por exemplo, que tomaram a educação no Paraná, que reclamam dos rumos da situação, das condições da segurança pública no Paraná, que tudo parece que os governantes hoje no Paraná eles tendem a produzir em massa propagandas enganosas para é, calar a voz das pessoas, né? Das pessoas que para essas pessoas, gente, não é uma mil maravilha. Para essas pessoas não é o Paraná não é um país, um estado tão fantástico assim como o governador produz, né? As propagandas que o governador produz, e também em relação a muitos municípios que muitas pessoas, população, estão de uma maneira quase que geral desmotivadas em relação à política. Bem, gente, nós, por exemplo, eu entrei na política, eu digo, se não for para mim transformar a política, se não for para mudar dessa maneira que se faz política, por exemplo, no Paraná, eu não entraria na política. Porque não adianta, gente, não adianta você. O povo paranaense hoje, não só hoje, mas há muitos anos, só espera condições de melhoria de vida, programas de habitação só por parte do governo federal, porque na verdade os governadores que passam, eles passam só para fazer o que é, né? O que é da imagem deles, né? O que é para beneficiar eles, né? Então, justamente para mudar, né? Para mudar esse quadro da política. E como se muda, gente? Primeiro a política é a hora de se implantar no estado, nos municípios, uma política de inteligência. O que é uma política de inteligência? Pessoal, não se deve fazer hoje, dar continuidade nas políticas de fazer partidarismo. Por quê? Porque o partidarismo afasta muitas pessoas boas, muitas pessoas importantes de uma condição de melhoria, de uma condição de crescimento da sociedade. Eu vou citar exemplos. Hoje, vamos dizer assim, por exemplo, que no Paraná, não dá para fazer uma política de ódio, fazer uma política partidária contra, por exemplo, os partidos da direita, como o PL, esses partidos que apoiaram o Bolsonaro. Por quê? Porque a maioria do setor, vamos dizer assim, do setor produtivo e do setor político, e grande parte da população paranaense é de direita. Então o que se deve fazer? O que se deve fazer é buscar um comum acordo, gente, um comum acordo entre as pessoas que querem
fazer política de transformação, política de mudanças, de melhoria, de crescimento econômico nos seus municípios, fazer aliança. Por quê? Eu vou explicar de que forma. Não, por exemplo, um político do PT, por exemplo, que por mais forte que ele seja, não adianta ele ter uma condição de ser eleito várias vezes. Se depois que ele é eleito, ele é uma pessoa que se elege fazendo oposição, fazendo partidarismo contra a direita. E daí a maioria é direita, ele entra sozinho na Câmara de Vereadores, a maioria, o prefeito é PL, a maioria dos vereadores são do PL e entra aquele vereador do PT, que entra com apologia, ele entra ali só para fazer oposição. E nada de nenhum projeto que ele fizer, ele vai ser aprovado. Nada. Isso como eu disse, é um grande prejuízo, não só para a política, mas é um grande prejuízo para a sociedade. Da mesma maneira que aquele político ideológico fanático, né? Aquele político fanático, ele vai instigar as pessoas também a serem fanáticas, fazer oposição, até mesmo contra políticos que querem fazer o trabalho de transformação, querem fazer um trabalho de mudanças. Principalmente os municípios pequenos, que precisam de tantas políticas para melhorias, para mudar a situação econômica.